Olá, turminha linda do meu canal Sala de Aulas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez aqui neste canal, atualizando. Olha só, eu tenho 2 ou 3 assuntos para falar rapidinho, uns 10 ou 15 minutinhos no máximo para falar com vocês, porque o nosso Brasil continua firme e forte, né, com muitas novidades. E não é que a história do golpe está cada vez mais se configurando como sendo uma proposta real, que existiu sim uma intenção do Bolsonaro, dos ministros e do exército de tomar o poder à força no Brasil e trazer de volta um regime totalitário e autoritário, e que por muito pouco a gente se livrou desta verdadeira quadrilha que representava o desgovernado Bolsonaro e toda a sua trupe. Hoje, Marcos Duval também passa um atestado de que o próprio Bolsonaro tinha lhe convidado, tinha tentado até, né, lhe coagir para firmar o golpe. Isso em uma entrevista que o Duval deu a uma rede de televisão. Uma entrevista ao qual ele falou no decorrer da semana, de que o Bolsonaro tinha, em dado momento, lhe procurado para lhe coagir a dar junto com ele, né, apoiar um golpe. Depois ele voltou atrás, disse que não era bem isso, blá, 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 mas enfim, o importante é que ele confirmou, né? O Exército Brasileiro, na figura do seu alto escalão, agora alguém que estava na ativa, vocês devem ter ouvido aí durante o dia inteiro sobre essa questão, também estava ali participando, arquitetando para que o Jair Messias Bolsonaro se consolidasse. Outro fator estranho também é a falsidade, a hipocrisia do tal de um pastor, né, que pede no seu podcast, na gravação do seu podcast, pede que todos orem para ser quebrada a mandíbula de Lula. Essas pessoas, elas são de uma maldade insana, de uma hipocrisia atroz, e se dizem cristãs. Eu fico me perguntando como que elas conseguem dormir tendo nas suas consciências tanta falsidade, tanta mentira, tanta hipocrisia. Porque eu sempre ouvi falar de que Deus é amor e de que Jesus é do bem. Jesus veio, nos ensinou o amor, nos ensinou a caridade, nos ensinou a amar a todos como Ele mesmo nos amou. E a única passagem que tem na Bíblia de que Jesus se enfurece é quando fazem da casa de Deus, ou seja, do templo, o mercado, quando se utilizam, né, para vender, comercializar, misturar o espiritual, o divino, com a moeda. Tirando essa vez, todas as outras, Jesus Cristo sempre foi muito amoroso, sempre foi muito caridoso, benevolente, até mesmo com os mais vis pecadores. E essas pessoas não seguem a Jesus, muito pelo contrário. Elas seguem algo idealizado por elas mesmas. Elas estão presas na idolatria, né? Elas elegeram Jair Messias Bolsonaro como sendo o seu Deus.
E aí eu fico também pensando do que a gente se livrou, né? E que bom que a espiritualidade trabalhou firme e forte. Eu fico só imaginando aqui, com todos os conhecimentos que eu tenho da doutrina espírita, eu fico imaginando como que estava o plano espiritual naqueles dias de eleições, no primeiro, no segundo turno. Eu fico imaginando quanto que os mentores trabalharam para desarmar cada uma daquelas bombas, cada uma dessas artimanhas que essas pessoas propagaram. E deve ter sido assim um trabalho muito bonito, sabe? Uma festividade muito bonita lá na espiritualidade, no dia que Lula venceu a eleição com todos os problemas que teve, né, com todas as tentativas de golpe, com todos os impedimentos que tiveram lá no Nordeste principalmente, querendo impedir as pessoas de votarem, né? Eu fico imaginando o quanto que o plano espiritual trabalhou e comemorou quando tudo deu certo. E lá no dia 8 também, no dia 8 de janeiro, quando fazia apenas 8 dias que o presidente Lula tinha assumido a governança do país, depois daquela maravilhosa posse, né, com Brasília em festa, o povo extasiado, a energia totalmente linda, maravilhosa. Eu, como alguns sabem, ia viajar, estava de malas prontas, até acordei de manhã para ir pegar o ônibus que eu ia junto com o pessoal do sindicato. Só que aí me deu no coração de não ir, para não deixar minha família aqui. Não me arrependo por esse motivo. Eu não fui para não deixar minha família. Mas, assim, é um momento que eu sei que eu vou lamentar de não ter ido o resto da vida, né? Porque eu fico imaginando a energia maravilhosa que estava Brasília naquele dia da posse. Então, assim, 8 dias depois nós tivemos aquele momento terrível, aquele momento dantesco, aonde os invasores golpistas queriam usurpar do poder a todo custo, né? E aí eu também fico pensando o quanto que a espiritualidade trabalhou. Não que Deus queira o mal de ninguém, porque aqui em São Paulo nós tivemos, naquele dia 8, dia 7 para o dia 8, nós tivemos enchentes, né, na cidade aqui do interior de São Paulo. E por conta disso, o presidente Lula viajou de Brasília para vir a Araraquara, se não me engano, né? Visitar o prefeito e dar o apoio aos desabrigados, aos desalojados, né? E por conta disso ele não estava em Brasília, porque eu também fico me perguntando e vendo as imagens que de vez em quando eu assisto da ira daquelas pessoas, do fanatismo daquelas pessoas, né, a favor do Bolsonaro. Eu fico me perguntando o que eles teriam feito com o Lula se Deus livre o Lula se não tivesse acontecido aquela catástrofe aqui em São Paulo, se o Lula não tivesse vindo a São Paulo e se estivesse lá no palácio, né? Eu fico imaginando o que essas pessoas não teriam feito com ele. Então, assim, a gente venceu grandes coisas. A gente venceu e está vencendo ainda, porque eu também preciso lembrar de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é um verdadeiro herói, porque ele carregou a responsabilidade, né, de cuidar da eleição, das eleições, de cuidar do processo eleitoral, das urnas, de salvaguardar a Constituição Federal, né, de proteger mesmo com unhas e dentes ali a democracia brasileira. Então, quando a gente ouve pastores ou falsos pastores, né, falar frases assim tão indecorosas de que deveriam orar para quebrar a mandíbula de Lula ou para que os ministros do Supremo adoecessem para conhecer Jesus na doença,
Eu fico me perguntando que tipo de Jesus é esse que essas pessoas acreditam. Porque não é o mesmo Jesus que eu conheço, que eu acredito. Como eu falei, o Jesus que eu acredito, que eu sempre ouvi falar, foi o Jesus do embainhamento da espada. Vem claramente na minha mente essa passagem de que quando foram prender Jesus, Pedro desembanhou a espada e chegou, conta a Bíblia, né? Chegou a decepar a orelha do soldado. Imediatamente Jesus Cristo, soldado que veio prender Jesus, imediatamente Jesus Cristo falou o quê? Pedro, embanha a tua espada, não a use, guarde. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, não é assim? Então, assim, o Jesus que eu acredito, que eu sei que existe e que é esse Jesus do amor, é esse Jesus do perdão, é esse Jesus do embainhamento à espada, mas também é o Jesus justo, o Jesus que cumpre todas as leis impostas por Deus. Dai a César o que é de César, disse ele, e dai a Deus o que é de Deus. Então, assim, esse Jesus do dai a César o que é de César e Deus o que é de Deus é o Jesus da justiça. Então, assim, é o mesmo Jesus que disse: se me vergonharem diante dos homens, eu também me vergonharei diante de Deus sobre ti. Se não me reconheceres perante os homens, também eu não te reconhecerei perante meu Pai. Como reconhecer essas pessoas que estão indo à margem daquilo que Jesus colocou? Como reconhecer essas pessoas que não seguem o exemplo de Jesus Cristo? Me lembro também que quando Jesus unificou os 10 mandamentos em 2, ele o fez categoricamente. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas se respeita, respeita o próximo e respeita a lei, toda ela. E quem ama o próximo como Jesus nos amou, não faz mal ao próximo, não mata, não rouba, não corrompe, não prostitui. Então, que Deus que essas pessoas seguem, que Jesus que essas pessoas acreditam, pregam, né? Não é o Jesus que nós, verdadeiros cristãos, conhecemos. E do que adianta tanta iniquidade, tanta pompa, às vezes, não é? Que eles pregam lá, o dinheiro, a prosperidade, a riqueza, o poder. Para que isso? Se quando partem daqui não levam nada daquilo. Por que desejar o mal ao presidente Lula? Se o presidente Lula está governando para todos, em tão pouco tempo que está no mandato, já fez tanto, já trouxe de volta grandes coisas. Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, mais médicos, a farmácia popular, investimento nas universidades, vacinação e tantas coisas que a gente ficaria aqui muitas e muitas horas comentando e o vídeo ficaria muito grande, não é esse o objetivo. Então, assim, é quase impossível a gente não acreditar
que Bolsonaro seja o idealizador de tudo isso. Ou, pelo menos, não sendo ele o idealizador, porque talvez nem tenha tanta inteligência para isso, mas que seria o maior beneficiado se acaso tivessem conseguido aplicar esse golpe. Lula faz reunião com o alto comando do Exército e com o ministro da Defesa, o Múcio, e exige que seja feita uma limpa no Exército, né? Nos altos comandos do Exército, e está certíssimo. Ninguém poderá condenar o presidente Lula de não querer esses farsantes, essas pessoas que só querem o mal dele, que tramam, inclusive, contra a sua vida, contra a vida de sua família, quem sabe. O que eles pretendiam fazer com Alexandre de Moraes. Teve lá uma minuta, né, que estava lá dizendo que iam sequestrar Alexandre de Moraes, levá-lo para um lugar desconhecido. O que iam fazer com o ministro? Torturar, bater e matar. Porque é assim que fazem os regimes totalitaristas. Então, o presidente Lula não pode ter qualquer piedade com essas pessoas, porque eles não teriam piedade com o presidente Lula. Eles também estavam tramando prendê-lo na primeira hora. Anular o resultado das eleições, rasgar a Constituição Federal e passar dali por diante a governar pelo quê? Por decretos? Isso é golpe. Isso é totalitarismo. E quiçá até quando essas pessoas iriam ficar no poder. Nós não iríamos aguentar. Muitos de nós teríamos que ir embora do país novamente. Porque, com certeza, qualquer um poderia ser alvo. Então, assim, e o mais grave, se manter no poder, não porque queriam o bem do país, mas pura e simplesmente para encobrir seus crimes já existentes, trocar comandos. Vocês reparem agora, faz 5 meses, 6 meses que o Lula assumiu. A Polícia Federal já está trabalhando assim a pleno vapor, a gente percebe a diferença é gritante do trabalho dos policiais civis, principalmente, que é a polícia investigativa, para a polícia da época do Bolsonaro. Então, assim, é gritante a diferença. Autonomia, autoridade. Então, assim, ninguém pode condenar o presidente Lula e o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o ministro Alexandre de Moraes. Ninguém pode condenar nenhum deles, e o Múcio também, né, de agir conforme a lei, né, porque nenhum está agindo fora da lei, agindo dentro da lei, para punir esses golpistas. Porque é sabido e notório, se não tiver punição exemplar, dura, e que seja cumprida toda ela rigorosamente, essas pessoas continuarão arquitetando golpes, continuarão namorando com o fascismo. Porque assim é. Então tem que haver forte
resposta da justiça brasileira, seja para o grande idealizador, seja para os financiadores, seja para os executores. Todos têm que ser punidos. Cada um dentro daquilo que lhe cabe. Todos terão liberdade de defesa, né? Porque ao contrário deles, o nosso governo, o nosso presidente, os nossos ministros agirão dentro da legalidade, dentro da Constituição Federal. Então, todos terão direito à defesa ampla e plena. Mas, se condenados, também terão que ser cumpridas as decisões judiciais. E cabe a nós, principalmente os eleitores do presidente Lula, não pestanejar, não dormir no ponto, apoiar, continuar apoiando o nosso presidente. E, se for preciso, ir às ruas sim fazer manifestações de apoio ao governo, de apoio às ações. Essas pessoas precisam pagar pelo que elas devem, para que o Brasil continue caminhando para sair do buraco e depois para a prosperidade. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui nesse canal, trazer mais uma inscrição, mais um amigo. A gente está aqui firme e forte, já tem 4 aninhos, pouco mais de 4 anos, e precisamos nos manter aqui, tá? Um foco de educação, um foco de política, um foco de notícias. Aqui não é mais nem é menos do que ninguém, é apenas um canal que gosta de fazer o seu papel social, né? Peço tua ajuda no Pix, se você também puder, 252-791-61802, qualquer quantia já me deixa muito satisfeito, muito feliz e me dá, assim, vontade de continuar aqui nessa trajetória, tá? Que não é fácil, mas a gente continua. Podendo ser membro do canal, é só apertar aí na inscrição e depois no ser membro, e também pode dar aquele valeu, né? Aquele valeu, que é um dinheirinho também, que você pode ajudar aí, tá bom? Beijos, beijos, até o próximo vídeo, bom final de semana, fiquem com Deus, fui, tchau!